Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy e eu não sei se é um pássaro ou é um avião, mas eu só sei que vem do céu. Oh man, Jesus. O meu nome é Davi e é provado teologicamente que um dos cavaleiros do Apocalipse era o Batman. Meu Deus. Então, Meu Deus, velho. Cara, velho, quebrou minha frase, velho. Nem consigo mais falar, velho. Ai, ai. Meu nome é Israel e nem todo herói usa capa, mas Elias usava. Depois fala do meu, né? Credo. É culpa do Kennedy aí, velho. Então, pessoal, a gente tava conversando, né? Tava escutando nossos próprios podcasts e a gente viu ali que a gente tem feito muitos assuntos sérios, mas a gente também tem o nosso lado engraçado, né? O nosso lado mais descontraído, tanto eu quanto o Israel. O Davi já não tem tanto. Ô, louco! Não tem tanta graça. Meu Deus. E daí a gente conversando, a gente resolveu então lançar um quadro aqui no Movecast Que não é a Mona Lisa. chamando de... Quê? Ah, não. Como é que é? Pode cortar. Falou... Não, eu escutei, eu escutei o que tu falou, eu só queria que tu repetisse pra te passar vergonha. Corta. Inclusive na edição eu vou colocar o teu áudio bem alto nessa parte, tu pode se preparar. Então a gente decidiu fazer o Movecast Pop. Vai ser um quadro novo aqui no Movecast, onde a gente vai trazer alguns assuntos assim mais engraçados, trazer uns assuntos mais popular mesmo, né, como o próprio nome diz, e a gente vai estar discorrendo sobre esse assunto como se fosse uma conversa no final do culto, assim, acabou o culto e a gente tá ali na rua conversando, mas claro, sempre trazendo também um pouco sobre a palavra para que a gente não perca a nossa essência, né. E hoje, o assunto que a gente escolheu para poder estar falando aqui é os super-heróis da Bíblia. O que a gente quer dizer com esses super-heróis? Ali no título também a gente tá colocando super-heróis entre aspas, porque a gente sabe aí, né, todo mundo tá vendo daqui de uns tempos pra cá, essa cultura pop aí dos super-heróis, ela dominou totalmente, né, o mundo. Ali com os Vingadores, e daí veio o filme do Davi lá, o Doutor Estranho, e mais um monte de filmes nessa leva aí, né? Então, pra mostrar que a gente também tem feitos extraordinários e coisas do tipo assim, onde um homem, uma pessoa pega e faz algo que vai além da natureza humana, né? A gente vai estar trazendo hoje aqui 3 personagens na Bíblia que tiveram atos e fizeram coisas que a gente poderia dizer que são dignas de um super-herói ali da Liga da Justiça, né? Um super-herói ali que tem poderes no corpo, ou tem poderes de controlar as coisas, e a gente vai estar conversando sobre isso. Então, pra gente já partir pro nosso primeiro personagem, né? A gente vai falar sobre Moisés, que foi o homem que Deus levantou, né? Pra livrar o povo de Israel lá do Egito, né? E daí tem uma parte ali da história, que é quando o faraó finalmente deixou o povo sair, que aconteceu que o povo tava saindo do Egito e de repente o faraó pegou e disse, não vão sair não, vamos atrás, e eu gosto de eu acho uma parte muito engraçada, cara, daquele, não sei se vocês já viram aquela peça de teatro, Hermanoteu na Terra de Godard. Nossa, é um clássico. Vocês já viram? É, muito engraçado, mano. Eu me afino quando tá lá o Isaac, ele pega a espada assim, aí os egípcios vêm atrás. mata todo mundo. Eu me afino, cara. E daí os egípcios vindo atrás do povo de Israel, né?
E aí eles chegaram na frente do Mar Vermelho. Sim. E daí ali o povo pegou assim, bah, deu ruim, né? Acabou aqui. Acabou aqui. O cara até brinca, né? Eu não sei nadar. O Moisés ali não nada muito bem também. Acabou, vamos morrer pros egípcios e é isso aí. E daí o que acontece? Moisés ora ao Senhor. E daí Deus fala com Moisés e diz pra ele o quê? Não, tu vai bater o teu cajado ali, né? Vai levantar o teu cajado. E o mar vai se abrir. E aqui a gente vê daí um clássico, né? Tipo de poder que é o quê? Um controle de elemento, né? O controle sobre o elemento que nesse caso é a água. Que Moisés, através, claro, do Espírito de Deus, fez com que o mar se abrisse. Fez com que as ondas se separassem e o povo pôde passar ali no meio, né? E a gente vê esse poder aí de controle, né, dos elementos em vários personagens aí da cultura pop, né? Tem o Avatar, tem a Tempestade, né, lá dos Mutantes. E mais um monte aí. E tem o próprio... Esqueci o nome daquele maluco lá, o que controla o ferro e controla essas paradas aí. Esqueci o nome dele. Do Quarteto Fantástico? Não, é muito bom esse cara aí. Esse cara aí conseguiu esclarecer bem pra gente, assim, quem é esse cara. O nível de do cara é 100%. Não, o nome do Movecast é Movecast Pop. Aí vem o cara e sabe falar o nome não sabe falar nem o nome do herói. Ah, o cara lá. Eu nem assisto essas paradas. Tu descreveu praticamente qualquer super-herói. Perdoa ele, é Pentecostal Raiz, não tinha TV quando era pequeno. Não, é verdade, né? Ele escondia a TV na guarda-roupa. Ele jogou o Play 2 pela janela. E daí a gente vê esse poder aí, né, cara? E daí o que vocês têm pra me dizer? O que vocês acham? Moisés era digno de estar na Liga da Justiça? Cara, o Thor era o único digno de levantar o meu Deus, hein? O martelo. Eu ia falar machado. Mjolnir. Não, depois virou um machado, né? No Vingadores 2 lá virou machado. Não então Moisés era o único digno de levantar o cajado e fazer com que o mar se abrisse. Mas tem uma coisa engraçada, porque o mar não se abriu instantaneamente, né? Eu acho que o mar se abriu, tipo, na hora, assim, ele chegou. Eu vejo nos filmes, tá ligado? Tu vê no filme, assim, o cara chega, assim, bate na água, a água se abre, assim, nossa, tá ligado? Super... E as águas são, tipo, parece um oceano que ele tá ligado? E na verdade era o Mar Vermelho, e era um estreito tipo bem menor, sabe? Tipo aquela cena... É tipo aquela cena do Todo-Poderoso lá. É isso aí mesmo. O cara divide... Que ele abre a sopinha, a sopa, né? Velho. Ele abre a sopinha de tomate. É igual, mano. Quando eu penso em Moisés, eu penso nisso, cara. Ô, louco. Tu fez... Tomate. Quando tu lê a Bíblia, tu imagina o Jim Carrey. É ele aquele carinha lá que controla o ferro. O carinha controla o ferro. Não, agora eu quero saber quem é esse carinha que controla o ferro. Ô, cara, tu não sabe, cara. Aquele carinha lá que participa daquele filme lá. Ah, tá. Aquele que é amigo do outro também, né? Isso, daquele maluco lá que anda de cadeira de roda. Ah, entendi. Ô, louco, nossa. O cara que anda na cadeira. Vocês estão numa outra língua aí, mano. O Stephen Hawking, né? Não, o cara pega e fala aquele lá do cadeira de roda, fala de qualquer um, né, cara? Pô, fala do certo. Continua, Zé, eu te cortamos. Então, mano, só que, tipo, a Bíblia diz que eles demoraram uma noite, velho, pro mar abrir. Então eles ficaram basicamente uma noite e soprou um vento, né, eu acho que um vento oriental, e fez com que o mar se abrisse, tá ligado? Uhum. E então essa coisa... que parece tipo um oceano se abrindo, as ondas a um prédio de altura, tá ligado? A onda levanta um prédio de altura assim, e aí as baleias vêm assim e param, né? Porque por algum motivo elas não pulam pro outro lado, né? Tá ligado? Um farol. Motivo. Do nada assim, elas param no meio da... E os caras passam de boa e
vendo um peixe andando assim, flutuando do lado, vai sabe? dizer que... O cara tá num aquário gigante, entendeu? Não, se tu é um crente que se preze, tu com certeza teve um livrinho de animação, de figurinha, que tinha o mar aberto com uma baleinha, uma foquinha assim, andando do lado dos egípcios. Sei. Até porque tem baleia no Mar Vermelho, né? O louco. Lembrei, cara, Magneto. Nossa, meu Deus, o Davi. O cara nem controla o ferro. O cara nem controla o ferro. Meu Deus. Eu lembrei do áudio ainda daquele maluco lá do Sweat Man. Sai. Tá ligado esse áudio aí. Eu lembro. Mas eu não lembro certinho do que ele falava. Veio uma coletiva de alienígenas. Ele tava bem louco, né? Nossa, bem loucaço. Nossa, mas é engraçado, cara. Mas o Israel ali tava falando, né, que ele é o rei dos memes, que ele conhece todos os memes que já existiram em todos os universos. O dele é falar, então ele com certeza vai conseguir falar pra gente qual é esse meme aí. E vai explicar o que é esse meme, né, de forma teológica. Pode ir? Claro. Uma teologia do meme. Claro. Uma boa tese, hein? Claro. A teologia do meme. A teologia do meme é boa. A gente podia abrir um curso, né? Um bacharel em teologia do meme. Nossa, vou te matar. Meme costal. Meme costal. Essa ideia foi minha há alguns anos atrás. Como? Essa ideia foi minha há alguns anos atrás. Eu sou detentor dela, só que tá na minha mente ainda. É sério, tu já pensou nisso também? Já, teologia memeal, já pensei. Então, ó. Então é revelação. Tá, com certeza. Tá acontecendo. Se a gente achar 3 textos bíblicos, tá valendo. É até um tema aí pro próximo podcast, né, cara? Teologia memeal. Até porque na frente. Eu não sei se vocês já leram acho que com certeza já leram, né? Em 1 Reis, quando Elias tá lá competindo contra os profetas lá de Baal. E daí ele vai lá e fala, né? Vocês aí pegam lá um novilho, prepara e tudo mais, e bota no altar, só que não bota fogo. E daí a gente vai orar, e o Deus que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro, né? E daí todo mundo concordou e tal, daí o Elias falou assim, não, vocês vão primeiro. E daí os caras pegaram e fizeram lá o fogo, fizeram fogo não, né? Prepararam o novilho. E daí, enquanto eles estavam fazendo, né, eles ficaram lá um dia inteiro e berrando e pedindo tudo mais, né, pra que caísse fogo e fizesse tudo mais. E daí ali começa a dizer que Elias começou a tirar com a cara deles. Começou a falar assim, grita mais alto. Grita mais alto aí, fala mais alto. Não, vai que ele tá viajando. Ele falou assim, né, um negócio assim... Vai que ele tá dormindo, ele falava, né? Vai que ele tá dormindo, vai que precisa acordar. Uma sonequinha. Então, tipo, até os personagens na Bíblia, assim, a gente vê que eles tinham senso de humor também, né? Ele tava tascando o riso ali, velho. Isso os caras. O Elias, ele tava dando uma boa zoada ali nos carinha de Baal. E daí no fim... e daí só pra concluir a história, né? No fim, Elias, depois que eles tentaram o dia inteiro, não conseguiram, aí Elias foi lá, fez uma oração e... Não, e ele ainda tirou, né? Ele ainda tirou mais ainda com a cara dos caras, porque ele falou assim, ó... Não, beleza, agora eu vou preparar aqui meu altar. Ele foi lá, preparou o altar, pegou o novilho, botou no altar. E daí, como a desafio era descer fogo, né? Ele ainda foi lá e falou assim, ó... Não, pega um balde d'água e joga em cima. Pode botar água em cima, pode botar água. Daí os caras foram lá, botaram, eles não, pode botar mais uma vez. Daí eu falei, o cara botaram, daí falou, não, bota mais uma. Daí foi 3 vezes, cara. E daí depois ele fez a oração e Deus fez o fogo descer. E daí a Bíblia diz que o fogo secou a água, carbonizou completamente, né? E daí ali o povo pegou e caiu de joelhos perante Deus, né? Mas tu vê que o Elias aí, ele tinha um tonzinho de zoeira, né? Ele tinha um tonzinho assim de tirar com a cara dos malucos. Mano.
Então imagina Eliseu, que ele recebeu porção dobrada. Então imagina a zoeira, velho, que ele causou, velho, na parada. É em dobro. Zoeira em dobro. É verdade, velho. Tá, então quer dizer que ele na Bíblia, Eliseu, ele batalhou contra 900 profetas de Baal? Ah, cara, essa foi boa, essa foi profunda, né? Essa foi profunda. Não, eu tive que fazer um cálculo muito rápido aqui pra poder falar certo. Eu fui assim, só que eu fiquei com medo de errar o cálculo. E o Davi não fala nada e fica mandando meme no chat ali, ó. Ah, não, nem vi, velho. Eu nem vi. Ele mandou ali o Sadraque, Mesaque e Abednego voltando intactos da fornalha. Peraí que ninguém tá vendo isso. Aí três gurias fazendo umas poses de deboche. É o que eu sempre digo, mano. O papo é pop, mas a Bíblia tá no hype, entendeu? Chegou, né? Essa frasezinha aí é muito de igreja da quarta onda. Surfista, velho. E falando de Elias, tá ligado? Eu tava vendo aqui sobre o chamado dele, sabe? Que é uma coisa bem importante nesses heróis que a gente tá citando, né? Todo herói tem meio que um chamado, né? A jornada do herói, né? Tipo, a lenda do herói, tá ligado? Né? E cara, dos outros que a gente citou, Moisés, por exemplo, que a gente falou antes, o chamado dele se dá no deserto, tá ligado? Ele tem que ir pro deserto, sair lá do Egito maravilhoso onde ele tava, no palácio, toda aquela coisa. E ele tem que ir pro meio do deserto, no meio do nada, e encontrar Deus numa sarça, tá ligado? Então, Deus se encontra com ele, tipo, num lugar mais inóspito que tem, sem riqueza nenhuma, sem nada por perto, né? E esse é o chamamento de Moisés, falando que ele tem que voltar pro Egito, da onde ele foi expulso. Entendeu? Então ele tem que voltar da onde o pessoal não quer que ele volte, entendeu? Imagina você indo falar pra Faraó que aprisionou, escravizou o povo de Israel ali por anos e anos, né? Mais de 400 anos. Falar assim, não, galera, eu vim aqui, ó, eu quero que você deixe o povo ir, né? Não, o povo vai partir agora e é isso aí, tá ligado? Então eu imagino Moisés ouvindo Deus falar isso e falar, não, velho. Isso não vai acontecer isso. Tu acha mesmo que o povo vai partir depois de 400 anos, não vai deixar o povo partir assim de boa? Eu chegar lá, não, assim, ó, eu quero deixar o povo ir. Não, beleza, pode estar aqui as chaves aqui do portão ali da frente ali, pode vazar todo mundo. Não, para, né? Lá era faraó, o Egito era rico, né? Quando o portão era controle, né? Pois é. Aqui, ó, tá aqui automático. O controle faz a cópia. Então, esse faz a cópia e o farol, na verdade, abriu o portão só com o farol, né? Botava o farol alto e Meu Deus. Nossa, velho. Não. Deu uma de Davi agora, velho. É isso aí. Tô sendo contaminado. Desculpa aí. Então esse é o chamamento de Moisés. E aí, eu tava vendo sobre o chamamento de Elias. E da mesma forma em que Moisés é chamado pra meio que enfrentar o faraó, Elias é chamado para enfrentar o rei, porque ele vai falar que o rei vai morrer, sabe? Então ele vai dizer assim, o rei manda consultar um outro deus, né, que é Baal, e ele manda ver, não, sabe, o que será que vai acontecer comigo, né? Eu tô aqui quase de cama e tudo mais, será que eu vou sarar dessa doença e tal? E ele não quer ouvir notícias ruins, né? Não, manda lá. E é óbvio que os profetas que iriam enviar ele iam falar, não, você vai melhorar, você vai ser um mega rei, você vai destruir os outros, você vai esmagar. Mega rei. E o que Elias é mandado pra dizer? Olha, você vai partir, você não vai sobreviver, não. Então, esse é o chamado de Elias, né? Tipo, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro chamado profético dele é pra dizer uma coisa horrível que ia acontecer com o rei, sabe? Então, a mesma coisa com Jeremias, né? Por exemplo, Jeremias podia ter se tornado um sacerdote, podia ter ficado de boa na terra dos sacerdotes, ele era de Anatote, é uma terra de sacerdote, poderia ter ficado de boa na terra lá, tranquilão,
Mas aí Deus chama ele pra ser profeta. Daí ele fica na dúvida, né? Será que eu ganho a vida aqui como sacerdote, fico de boa? Ou será que eu vou tentar uma vida de risco sendo um profeta? Pois é. Porque vida de profeta não era mole, né? Pois é. Isso tem no Últimos Vingadores, tem essa relação com o Thor, né? Do Thor, dos Vingadores, que ele tá, tipo, bem gordão, tá bem largadão, e ele fica naquela, tipo, de, poxa, eu tenho, né, uma decisão, eu sou um herói, eu tenho um chamado, só porque o que eu faço? Eu vou ficar aqui de boa, tipo assim, o mundo não precisa de mim, só porque ele chega no final lá e, tipo, poxa, ele vai, entendeu? Mas tem essa relação que é bem essa questão que tu disse, né? De poder ficar ali onde ele poderia ficar, porque ele seria sacerdote, ou ele realmente ouvir o chamado dele profético e fazer realmente aquilo que ele devia fazer. E isso é interessante, né? Essa relação da cultura pop com a Bíblia, né? Esse entendimento, né? É bem massa mesmo. Sem querer aqui, a gente tá mostrando que todos os roteiros de filme de super-herói aí que existe, a Bíblia já tava muito à frente lá no passado. Com certeza. Quando fala que a Bíblia é um livro atual, realmente é. Até enredo de filme é baseado ali na mesma liturgia da Bíblia, cara. Não tem chororô. É aquela... Na teologia tem uma coisa que a gente chama, que a gente fala da história da salvação, né? Que é um tipo de... Principalmente do Antigo Testamento. E é muito ligado... Se você olhar a maior parte das histórias, né, de super-herói, tem isso. É salvação, entendeu? Sim. Tem ali... O início começa tudo bem e tal, né? Pelo menos a maioria das histórias. Claro, tem filme assim que é diferente do outro e tal. Hoje eles estão criando uns enredos diferentes. Mas geralmente, tô dizendo no geral. Começa tudo bem ali. E aí... ocorre algum problema, sabe? Ocorre alguma coisa ali. E é sempre, sei lá, vai destruir a Terra, vai acontecer um apocalipse, é sempre algo relacionado a algo tão terrível assim, sabe? E normalmente, eu não queria dizer nada, mas normalmente tem um governante que vai governar tudo. Funcionaria ali como uma espécie de anticristo, entendeu? Funcionaria nessa ideia. E aí tem um salvador, né? Vai ter alguém que vai salvar as pessoas. E esse salvador normalmente é rejeitado, né? Às vezes ele aparece como papel de rejeitado. Por exemplo, é o caso do Superman, né? Nos últimos filmes que ele apareceu, as pessoas tinham medo dele, né? Porque ele era meio que uma criatura vinda de outro lugar. E eles achavam que... Tipo, você não tem a mesma ligação conosco, entendeu? Pra vocês, já que você tem um superpoder, você pode fazer tudo o que você quiser. Então as pessoas começaram a temer ele, e quando a pessoa age por medo, ela age de forma agressiva. E começaram a agir de forma agressiva contra ele. E o propósito dele, né, a gente vê, ele deixa isso bem claro, que ele tem essa coisa, né, será que eu ajudo ou não, os caras estão contra mim, enfim. E mesmo assim, no final, ele acaba salvando o dia, né, essa ideia do herói, mesmo que renegado, mesmo que odiado, né, ele ainda acaba salvando as coisas. A mesma trama do filme do Batman, né, o grande filme do Nolan, né, do Cavaleiro das Trevas. Eu amo esse filme até hoje. E ele mostra, né, o final, você não sabe quem venceu, se foi realmente o Batman ou o Coringa, né, porque o Batman sai como renegado, né, ele tem que fugir, porque vai ser perseguido pela polícia e pelas pessoas, mas se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez ninguém estaria ali. Entendeu? Sim. Então tem sempre esse papel, né, de alguém salvando o dia, da graça vindo, e mesmo assim as pessoas rejeitando isso, sabe? Você entendeu a trama? Então é uma coisa assim muito, muito interessante essa história. No cinema, assim, né, geralmente o pessoal chama isso da jornada do herói, né? É o termo técnico que eles usam pra definir esse tipo de roteiro, que é bem recorrente, cara. Basicamente, cara, pode jogar aí, uns 90% de todos os filmes que tem é a jornada do herói. Acontece uma coisinha, começa a história de boa, acontece algo, aí a pessoa ali, o principal, pega e fica triste, parece que vai dar tudo errado e tudo mais. Aí do nada ele pega e se anima de novo, vai lá e salva o dia, entendeu? E faz o que era pra ser feito. É a jornada do herói. É fato. Uma história, né, que tá relacionada a aspecto de força, né?
assim, seria o Hulk da Bíblia, né? Seria Sansão, né? Não, Sansão, rapaz. É uma coisa que é um personagem que a gente conhece desde pequeno. É engraçado, eu conheci Sansão antes de conhecer Hulk, sabe? Porque quem é pentecostal mesmo, raiz, né, sabe, lá de berço e tal, conheceu o Sansão antes de conhecer Hulk, mano, sinceramente. Quando eu conheci o Hulk, eu falei, mano... dominical para crianças. Mano, quando eu conheci o Hulk, eu falei assim, mano, esse aí é o Sansão verde, velho. Só que o Sansão não tinha... O Sansão não precisava ficar brabo, né? O Sansão só ia lá e pá, pegava e o cabelo era maior. O Sansão só ia lá, pegava o queixo do Davi e matava 1000 homens. Mano, que cara lei, mano. Não, mas é verdade, cara. Se a gente parar pra olhar ali a história de Sansão, a gente vai ver, cara. É que às vezes a gente vê assim, não, Sansão era um cara forte e tudo mais, né? Mas quando a gente para pra ver realmente as coisas que ele fez, cara... ele tem ali, acho que é a primeira história, né, quando ele tá lá no casamento, aí vai uns filisteus lá e ele pega e propõe uma charada, né, pra eles fazerem, ele faz a charada lá, só que ninguém conseguia acertar aquela charada. E daí ele disse assim, quem acertar essa charada aqui, eu vou dar 30 peças de roupa, se eu não me engano, não lembro a história certinho. Que? Pegadinha. Pegadinha. Aí ele disse, não, eu vou dar 30 peças de roupa, uma coisa assim. E daí, só que ninguém acertava, né? E daí ele disse assim, se ninguém acertar, vocês que vão ter que me dar 30 peças de roupa. Só que daí os filisteus, muito, muito malandros, né? Foram lá e falaram com a noiva, né, de Sansão, e pediu pra que ela fosse até ele e colhesse um verdinho, né? Fala assim, qual é que é dessa charada aí? Qual é que é daí? Olha esse verdinho. Qual é que é dessa charada aí? Daí ela foi lá e Sansão, né, como o cara esperto com mulheres que ele era, né, que convenhamos, a força que ele tinha no braço ele não tinha, né, esperteza com mulheres. E daí ele pegou e falou pra ela. E daí ela foi lá e contou pros filisteus. E eles pegaram e acertaram a charada. E daí Sansão teve que dar ali as 30 peças de roupa, né? E daí como é que ele fez pra dar essas 30 peças de roupa? Ele simplesmente foi num lugar, matou 30 homens, pegou a roupa deles e deu, cara. Assim, como se fosse uma terça-feira, sabe? Tô saindo do trabalho aqui, vou passar antes ali e vou matar 30 homens e levar ali pra pagar minha dívida. E daí a gente depois ainda vai falar que ele tava lá contra um exército, né, de milhares, pegou uma queixada de bode, de jumento, e foi lá e matou o exército inteiro, cara. Porque a gente tem que parar pra pensar que, o exército inteiro vindo não é que nem o filme do Jack Chan, que vem um por vez, e enquanto ele tá brigando com um, os outros ficam ali na filinha de espera, né, esperando chamar a senha. Se o exército tá vindo, provavelmente eles foram tudo em cima do outro, né? Tudo amontoado, tudo vindo de tudo quanto é lado, cercando ele. E o bicho matou tudo, cara. Matou tudo. Então, é bem aquela cena do Hulk lá no Vingadores 1, quando eles estão lutando lá em Nova York, daí o Hulk lá pega e... O Bruce Banner lá, né? O Capitão América diz, melhor tu ficar brabo. Daí o Hulk pega e fala, não, esse é o meu segredo, eu tô sempre bravo. Aí ele pega e vira o verdão lá. E daí começa a descer o soco de todo mundo. E daí tu vai ver a cena assim, tipo, ele começa a pular de tudo quanto é lado e vai batendo em tudo, os bichos pulam em cima dele e ele pega e do nada já mata e já coisa e faz o escarcéu. E a cena de Sansão a gente pode imaginar bem assim, cara, bem nesse pique aí. Um monte de gente indo pra cima dele e ele simplesmente descendo a lenha em todo mundo, né? Caramba, velho. Que história, mano. Vai dizer. E isso se referindo à história de Sansão, né? É engraçado que, como tu falou, ele tem essa força bruta, mas todo herói, mesmo nas histórias aí, tem uma fraqueza, né? Pelo menos tem algum ponto fraco. Ponto fraco. Sempre tem alguma coisa. E isso é uma coisa legal, porque às vezes eu converso com o pessoal ou eu vejo também o pessoal que conhece muito de HQ, essas coisas. E eles conhecem assim, não, mas
esse super-herói, essa é a força dele e essa é a fraqueza dele. Tipo, todo mundo meio que tem uma enumeração ali, sabe? Ó, o Superman, a Kryptonita, ali, né? E a gente vê isso na história, não só em Sansão, mas a gente vê os outros personagens, né, das histórias. Por exemplo, às vezes a gente fala muito de Moisés, mas Moisés é muito manso, isso é muito bom. Depende, entendeu? Em alguns momentos, porque às vezes se você é muito passivo demais, você deixa que as pessoas subam em cima de você, por exemplo. Então talvez esse era um dos problemas de Moisés, tanto é que o sogro de Moisés pede para ele numerar os 70 anciões, talvez porque esses anciões também tinham temperamentos diferentes, então eles podiam resolver algumas questões ali que resolveriam muito melhor que Moisés, entendeu? Não só que Moisés estava sozinho, mas também porque são outras pessoas, entendeu? São 70 pessoas que são diferentes de Moisés, são do povo, mas uma pessoa é diferente da outra, então eles podiam resolver isso de outra forma e não na passividade, sabe, de Moisés tanto assim, tão passivo dessa maneira. Abraão tinha o problema da mentira, né? É mentiroso compulsivo, né? Então ele chegava no lugar, mentia aqui, dava um estoquezinho ali, né? O Abraão era brasileiro. O Abraão era brasileiro. Não, sempre dá pra dar um jeitinho. Jeitinho brasileiro. Jacó, né? Enganador. Né? A gente tem... Então, até no nome, né? Tava enraizado no nome de Jacó. Tanto é que Deus teve que mudar o nome dele. Mudou pra Israel. Do meu nome, né, cara? Com Mudou certeza. Pra Israel. Meu nome, com certeza. A gente poderia te chamar de Jacó também, né? Não. Como não? Não, tá louco. O vale já... Daqui o vale pra já frente, foi. Pra mim, tu é Jacó. Já passei o vale, minha coxa tá assanada. Coxa tá sarada. Minha coxa tá durona. Então, a gente conversou já um monte, né, sobre os personagens ali, mas a gente citou muito o nome de Elias, mas não falou nenhum feito ali de Elias que se compare também ao de um super-herói, né? E Elias tem um feito que se compara ao de um super-herói. Logo depois ali, até daquela história que eu até contei ali, que ele batalhou ali contra os profetas de Baal, né? Daí zoou eles e tudo mais. Logo depois que Deus ali fez o fogo descer, aí Elias falou assim, prenda lá os profetas de Baal. E daí Elias disse assim pra Acabe, que era o rei, né? Vai comer e vai beber, porque eu já ouço o barulho da chuva. Não chovia na terra por 3 anos, se eu não me engano. Por 3 anos, porque Elias tinha falado que não iria chover. Uhum. Então a terra, imagina, não chover por 3 anos, cara. Imagina a seca que não tava, né? E daí Acabe foi lá comer. E daí Elias foi pro monte, aí se dobrou e falava assim pro servo dele. Provavelmente ele tava orando, né? E falava assim pro servo, vai lá e olha em direção ao mar. E daí o servo ia, olhava e falava, não tem nada lá. E daí ele pegava e falava, não, volte pra ver. Aí na 7ª vez, o servo pegou e disse assim, apareceu uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem que tá se levantando do mar. Essa é referência, hein? Essa é música. E daí Elias pega e diz, não, então vai lá dizer pra Acabe pra preparar o seu carro e descer antes que a chuva o impeça. E daí a Bíblia diz que enquanto isso, o céu escureceu, nublou tudo, começou a ventar muito forte, chover forte, e daí o Acabe partiu com o carro, né, a carruagem dele, pra cidade lá que eu não lembro o nome. E daí a Bíblia diz que o poder do Senhor veio sobre Elias, e daí ele pegou, prendeu a capa com o cinto. Então a gente vê a frase do Israel lá do começo, né, que Elias usava a capa. E daí a Bíblia diz que ele prendeu a capa com o cinto, e ele correu na frente dos carros,
até chegar na cidade lá. Ele correu na frente dos carros, na frente dos cavalos, cara. Se a gente for ver, só jogar no Google aí, ó. Até joguei no Google aqui, ó. Quanto quilômetro por hora corre um cavalo? Aí... E daí aqui, ó, a velocidade mais rápida já registrada de um cavalo de corrida são 70 km por hora. Aí bota ali, o recorde de velocidade do ser humano. O recorde de velocidade do ser humano é 44 km por hora. Então, aqui o recorde é do Usain Bolt. Só que Elias já tinha batido esse recorde, ó, há muito tempo lá atrás. Porque imagina, cara, o bicho pegou e saiu correndo na frente dos cavalos. Os cavalos ali, não, debaixo da chuva ainda, né? Com a chuva pegando, ali, escorregando na lama. Ele correndo na pauleira, na frente dos cavalos, cara. Então aqui a gente tem o Flash da Bíblia, né? A gente tem ali mais um membro da Liga da Justiça participando ali na Bíblia, né? O cara correu na frente dos cavalos. Por quê? Porque, claro, o Espírito de Deus tomou o corpo dele, né? E daí ele conseguiu correr. Mas a gente veio um feito de Elias que também se compara ao de um super-herói, né? Se compara a de um velocista, né? Os heróis velocistas que tem aí, né? Tem o Flash, tem o Mercúrio. É Mercúrio? Mercúrio do X-Men? Eu não lembro. Sim. Eu acho que é Mercúrio, né? Tem ele lá também, que corre bastante. E daí a gente vê mais um super-herói da Bíblia. Nossa, velho. E eu tava olhando aqui, velho, mesmo. Pior que quando tu falou... Mas tu tava olhando com o teu olho ou não? Não vem com essa. Cara, e pior que eu nem tinha prestado atenção nisso no texto, mano. E tu foi... Cara, e é só uma... O quê? É uma frasezinha. Uma frasezinha, eu acho que é 5 palavras no máximo, tá ligado? E eu não tinha prestado atenção nisso, né? Ali, da chuva e tal, daquele tamanho da mão de um homem, que é uma referência aí à música e tal, todo mundo conhece. Ok, mas... A Bíblia é uma referência à música. o escritor lá de Reis, Deus pegou e revelou, ó... Tu escreve assim, porque lá no século XXI... No Brasil... Vai ter uma música lá no Brasil que vai falar da mão de um homem. Claro, revelação. Bota ali. Revelação, velho. Ai. Revelação, velho. Continua. Revelação. Então, cara, esses pequenos detalhes, né, da história, mano, que também servem como um sinal, entendeu? De que quando Deus quer agir de alguma forma, quando Deus quer fazer alguma intervenção natural nas coisas, né? Então as coisas estão agindo ali, tipo, naturalmente e tal. Só que alguma coisa precisa ser feita para resolver aquela situação. Que é a mesma coisa que o povo tá parado, o mar tá na frente. E agora? O que vai acontecer? Né? Se a gente... vamos dar a volta, beleza, mas o exército vai nos alcançar se a gente dobrar... Imagina, todo o povo, eles já tinham, através do poder de Deus, eles tinham chegado ali com vida, né? Deus fez vários impedimentos no meio do caminho para que os egípcios não se aproximassem do povo e tudo mais. E agora estão diante do mar, né? Então, imagina as pessoas chegando até Moisés e falando, tirou a gente do Egito. E a gente estava lá, a gente ia morrer uma hora, a gente sabe disso. Né? Talvez com um trabalho forçado, talvez numa loucura ali. Mas, pelo menos, a gente não iria morrer diretamente, entendeu? Podia morrer trabalhando, mas não diretamente. Agora a gente vai morrer diretamente. Que o exército vai vir aí, vai acabar com a gente. E agora? Ou a gente entra dentro do mar, morre tudo afogado, ou a gente é picotado pelo exército dos egípcios. E aí, imagina, né? A gente tem Moisés nessa situação aí. Né? E aí, o que Deus manda fazer? Essa é a coisa essa é a parte que eu me maravilho, né? Eu acho que pra fechar essa parte do assunto com uma chave de ouro, assim, sabe? A parte que eu me maravilho é que quando Deus quer fazer, né? Sabe quando a gente fala da loucura de Deus? Sabe? Que é muito mais sábia que a sabedoria dos homens. Eu acho que é essa parte aí. Então Moisés diz assim, ó, vai orar e Deus manda soprar um vento pra abrir o mar. Você tem noção do que é isso? Você tá com um cajado em mãos, né? E Deus manda fazer uma loucura dessa, né? De que o mar vai se abrir, entendeu?
Então, pensa na cabeça de Moisés. Eu quero que você... Tudo bem, você pensar hoje, tá? Você lê a história, a Bíblia e tal, mas eu quero que você esteja lá. Imagina você lá, né, ali no... na pele mesmo. Você tá ali na Praia do Rincão. Daí você... você tá na areia. Você tá na areia. Tá todo o povo atrás. E Deus diz que aquele mar vai se abrir. Mano, é muito louco. É muito louco. Você entendeu isso? É essa loucura, velho. É essa loucura. Entendeu? Vai abrir o mar cheio de latinha da Coca-Cola. Areia preta. Mas, mano, é esse... Chorei. Essa é a história, né? Ó, por exemplo, o Elias, né, que vai correndo, ou que ele pede pra ir, ó, ele tá pedindo pra ir até o rei, sendo que Elias poderia morrer, sabe? Quando você se apresenta perante o rei, se o rei não gostar da tua cara, ele pode te mandar matar, entendeu? É isso que poderia acontecer, né? E não só Elias fez isso, como Jeremias, Isaías, todos os outros reis fizeram a mesma coisa, né? Eles entravam na presença real, né, sabendo que eles iam dar uma notícia ruim, sabendo também que o rei poderia não gostar, né, o rei poderia estar num dia não muito bom ali e tudo mais, não, manda decapitar, entendeu? Poderia mandar fazer isso. Então, sabe, tem umas loucuras, até mesmo aquela que muita gente diz, né, que Deus manda voltar o relógio, que é lá no tempo de Isaías, sim. Deus mandou voltar o relógio, né, então... Os degraus, né? E, então, essas coisas que parecem loucura, né, ao nosso ver, né, parece uma loucura assim, no final de tudo, quando a gente olha para isso, que a gente vê que o Mar Vermelho, na verdade, é uma referência, né, a gente vai ver no Novo Testamento que é uma referência, né, o próprio Paulo utiliza uma referência ao batismo, né, isso está lá em Romanos capítulo de número 10, então, essas 1 Coríntios 10, na verdade, então a gente tem essas referências, né, sendo colocadas no Novo Testamento, né, como um cumprimento, como um sinal do que estava por vir, entendeu? Então, essa aparente loucura de Deus, na verdade, é apenas o desenrolar de uma trajetória que culminaria com o verdadeiro herói vindo até a Terra. Oxi. No final, né, tudo se resume a tudo, todos esses caras que a gente falou, tudo que a gente citou, né? A gente vê sempre que, por mais que eles tenham feito algo extraordinário, a Bíblia sempre diz, né, que o Espírito de Deus desceu sobre eles, né? Então, na cultura pop aí, né, a gente sempre vê os caras que, eles foram picados por um inseto radioativo, ou vieram de outro planeta, ou, sei lá, foram expostos à radiação, e daí eles adquirem esse poder, né? Mas no caso é um negócio acaso deles mesmo, né? Já na Bíblia não, já na Bíblia a gente vê que mesmo os atos extraordinários, né? Na verdade, tudo que acontece de extraordinário na Bíblia sempre tá direcionado a Deus, né? Sempre é Deus fazendo algo. Então isso é uma mensagem muito bonita pra nossa vida, né, cara? Depois de toda a brincadeira que a gente fez aí, né? A gente consegue ter essa mensagem, né? Que por mais que as coisas extraordinárias aconteçam e parece que é o homem que tá fazendo, na verdade é sempre Deus que tá atrás, né? E daí pra finalizar tudo isso, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O carro top do Acabe versus o Elias, os dois a 80 por hora. Tu acha que vai ficar um do lado do outro? Isso aí é só pra quem sabe de meme. Essa foi boa.